Mas eu queria hoje compartilhar com vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis que Deus pode estar nos levando. Eu até achei que o pastor Marquinhos já ia ministrar, eu até falei para a pastora, ele está falando já o que eu vou falar, porque ele começou a falar sobre ouvir a voz de Deus, né? O quanto estamos atentos a isso. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre os níveis que Deus pode estar nos levando. Hoje de manhã, nós estávamos conversando com o pastor, com a liderança, e eu falei algo, porque a igreja antes ela ficava na quadra, não era isso, pastor? Então vamos imaginar que a quadra é um nível que Deus trouxe vocês. E aí Deus surpreende e eleva vocês para um outro nível, que é onde vocês estão hoje. Essa mudança de nível, para quem esteve na quadra, quando ela chega num lugar igual a esse, ela fala assim, glória a Deus pelo que a gente está vivendo hoje. Glória a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida. Porque de onde Ele tirou a gente, a situação em que nós estávamos e para onde Ele trouxe, olha isso. Hoje nós temos um ar-condicionado, hoje nós temos um espaço, cadeiras confortáveis, um som. Só que você precisa ficar atento, porque realmente, glória a Deus pelo que Ele fez, por onde Ele tirou você, onde Ele colocou. Mas espera aí, Deus me tirou de um nível, me levou para outro. Será que existe mais um nível que Deus vai querer me levar depois? E muitas vezes a gente não se atenta a isso. Você chegou no segundo nível, mas Deus tinha um terceiro nível para você. Mas o quanto você está atento àquilo que Deus está falando com você? O quanto você está atento à direção que Deus está te dando? Quando Deus tira você do primeiro nível e eleva para o segundo, você continua ouvindo a voz dEle? Ou não? Você já se contenta, glorifica, agradece, você é grato, mas você não acredita que Ele queira levar você a mais um nível. Isso é algo que a gente precisa ficar atento. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 7. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Todos acharam? Não, ainda não. Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim, do 7 ao 8. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. Nós podemos classificar, quando Deus fala com Moisés, que Deus vai tirar o povo do Egito, vai tirar o povo de um nível e vai levar para um outro nível. Então eles estavam no Egito, eles estavam presos, eles começaram a clamar, Deus ouviu o clamor do povo e usa Moisés e fala para Moisés, eu vou tirar eles de lá. A gente pode até imaginar que o primeiro nível é sair do Egito, o segundo nível seria chegar na terra prometida. E essa é a direção que Deus dá para Moisés. Ele fala, eu vou tirar o meu povo do Egito. Depois que você recebe uma palavra, depois que você recebe uma direção, o que você faz? Porque aí já começa um desafio. Se Deus chegou para vocês, quem é que já recebeu uma palavra? Quem é que Deus já disse que tem promessa na sua vida? Levanta a mão. Amém. E o que você fez depois que você recebeu aquela palavra? O que você fez depois que Deus te deu aquela direção? Hoje, inclusive, de manhã nós estávamos falando sobre isso. Quando o pastor Marquinhos vai na conferência, que ele recebe uma palavra, que ele toma posse daquela palavra, ele sai da primeira conferência e ele começa a fazer a parte dele. Por quê? Porque Deus age no impossível. O possível é nossa responsabilidade. E você não pode esquecer isso.
Então ele recebeu uma palavra, ele começa a fazer tudo o que é possível, tudo que está ao seu alcance. O impossível é Deus que vai fazer. Só que, quantas vezes você já recebeu uma palavra, você já tomou posse de algo, e depois você acabou não fazendo o que realmente deveria fazer? Quantas coisas Deus já falou que ia fazer na sua vida, e eu não sei o que você está esperando, que até hoje você não fez a sua parte. Uma vez que Deus falou para você que vai fazer, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a sua parte. E muitas vezes Deus fala com a gente, e passa-se uma semana, passa-se um mês, parece que você esquece. Não, estou esperando Deus confirmar. Peraí, Deus confirmar o quê? Deus já falou. O que Deus precisa confirmar? Não, eu estou esperando um sinal, mas que sinal? Deus não já falou que é para você fazer? A gente só esquece que você tem que dar o primeiro passo, muitas vezes, para que Deus possa te mostrar o que vai acontecer. Quando a gente fala de fé, fé é isso. É você caminhar, é você dar o primeiro passo, é aquilo que você não vê, mas você crê. E é assim que você avança. O pastor falou aqui sobre a questão do medo. Recentemente nós fizemos uma pesquisa pelo Instituto Destiny, está até lá no nosso Instagram. Quase 40% das pessoas que responderam, a pergunta era assim: o que abala a sua fé? A primeira resposta, 40%, o medo. Gente, como assim o medo? O medo não pode abalar a sua fé. A sua fé ela tem que ser inabalável. Porque se você deixar o medo te dominar, não adianta Deus falar. Você não vai avançar. Porque tudo que você fizer, o medo vai vir. Hoje de manhã pode ver, você precisou tomar uma série de decisões. E a maioria das decisões que você precisou tomar, em algum momento o medo passou. Você teve medo. Se você for avaliar, você não vem nem para a igreja, porque você pode ter medo de acontecer alguma coisa no caminho. Então, o medo ele não pode te dominar. O medo ele existe, sim, todos nós temos. 80% dos nossos medos não acontecem, mas você não pode deixar ele te dominar. Pior do que ele te dominar, ele abalar a sua fé. Isso não pode acontecer. Porque se o medo te dominar, se ele abala a sua fé, automaticamente você não vai fazer aquilo que Deus pediu que você fizesse. Então, o que é necessário para tirar o nosso foco? O que é necessário para a gente desviar de algo, de um caminho que Deus colocou a gente? Que tipo de sentimento você precisa ter para você deixar de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer? A raiva, o medo, a alegria. Qual desses desvia você do caminho? Qual desses distrai você diante de algo que Deus já te entregou, já direcionou e já pediu para você fazer? Abra sua Bíblia agora em Números, capítulo 20, versículo 8. Para você entender um pouquinho do que eu estou falando. Números, capítulo 20, versículo 8. Números diz assim, Deus falando para Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. O povo está com sede, o povo começa a falar com Moisés, começa aquele burburinho, começa a inflamar, os ânimos ficam exaltados, e então Moisés vai falar com Deus. E Deus dá uma direção para Moisés. Ok? Não é isso que está falando? Toma a tua vara. Cadê? Toma a tua vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha. Moisés recebe uma ordem, Deus fala com Moisés, dá para ele a direção. Moisés cumpre essa ordem? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Não, peraí. Sim ou não? O povo bebeu água ou não? Bebeu? Ele cumpriu o que Deus pediu? Deus deu para ele uma direção.
Ele foi até Deus e falou, o povo está com sede, a gente precisa de água. Deus falou, então tá bom, você vai fazer isso, isso e isso, para o pessoal beber água. O pessoal bebeu água? Sim. Ele fez o que Deus pediu? Mais ou menos. Porque Deus deu para ele uma direção. No final, o propósito, ele fez, ele cumpriu a missão, mas não exatamente da maneira como Deus pediu. No versículo 11, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Ele fez o que Deus pediu, mas ele não fez da maneira como Deus pediu. Por que será que Moisés não fez da maneira como Deus pediu? Aqui, se você pegar pelo momento, Moisés, ele fez da maneira como ele fez porque ele estava com raiva na hora? Pode ser. Tomado ali por uma emoção, por uma raiva, ele pegou e feriu a rocha 2 vezes. Ele poderia estar alegre? Sim. Quando ele foi falar com Deus, que o pessoal já estava pressionando ele, quando ele descobre que Deus vai dar água para o povo, ele pode ter saído feliz, empolgado, e chegou lá na hora e feriu a rocha. Então não dá para a gente saber exatamente qual era o sentimento que Moisés tinha. A única coisa que a gente sabe aqui é que ele não fez o que Deus pediu. Deus pediu para ele ferir a pedra? Pediu, gente? O que Deus pediu para ele fazer? Falar. Será que na hora Moisés se atentou? Será que na hora que ele viu a água saindo, ele lembrou que, peraí, mas Deus mandou falar, eu feri. Bom, o importante é que a água saiu, está tudo certo. O que Deus falou, aconteceu. A direção que Deus deu, eu cumpri. E aqui a gente aprende muito, por quê? Você precisa estar muito atento ao que Deus está falando com você. A direção que Deus deu. Você não pode deixar um sentimento, uma distração, algo que alguém falou, ou porque você foi pressionado. Onde você quer chegar? Qual é o seu sonho? O que Deus te prometeu? Porque se Deus te prometeu algo grande, então já entenda que você vai passar por um processo. E o processo geralmente ele não é simples, é um processo de aprendizado para aquilo que Deus vai te dar. O problema é que a gente vê algumas pessoas em determinados níveis e acha que é simples. Nós estávamos falando sobre isso. As pessoas veem o pastor Marquinhos, quando chega hoje na conferência, ele lá conversando com a gente no meio dos pastores, e acha que não, é fácil, só imagina lá, ó, só levou o instituto, fez amizade. Não, existe um processo que ele passou que a maioria não sabe. Quantas coisas ele teve que fazer para estar lá? Hoje ele compartilhou que ele teve ele foi para um curso, ele ficou 15 dias em São Paulo num quartinho, e só Deus sabe como foi para ele ficar lá. Mas as pessoas esquecem isso. Então, quando Deus te der uma direção, quando Deus falar com você, se você já entendeu que é algo grande, que Ele vai te levar para um nível alto, entenda que existe um processo e que você precisa obedecer aquilo que Ele está falando, para que realmente você chegue lá de maneira rápida que eu falo, tendo entendimento, cumprindo todas as etapas do processo, e que realmente você possa usufruir daquilo que Deus vai fazer. Só que na correria do dia a dia, na nossa ansiedade, a gente esquece. E muitas vezes quer fazer do nosso jeito. Assim como Moisés não se atentou e fez do jeito dele, não fez do jeito que Deus pediu. E aí logo em seguida o que Deus fala? E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Quer dizer, existia um outro nível para eles chegarem, ali Deus falou, só porque você não creu em mim. Como assim se ele fez aquilo que Deus pediu? Mas um detalhe fez com que mudasse o nível que Deus ia levar ele. Eu estava lendo isso aqui à tarde, há uns 6, 7 anos atrás, eu trabalhava numa empresa, para você entender um pouquinho, contextualizando o nosso dia a dia. Eu trabalhava nessa empresa há 15 anos. E quando você está muito tempo em um período, quem trabalha numa empresa há muitos anos sabe disso, você não consegue enxergar lá fora. Parece que o seu mundo ele se resume àquilo. Eu já estava há 15 anos, então eu não me via fora daquela empresa.
Mas Deus tinha alguns planos na minha vida. Nessa época eu não era convertido. Mas eu sempre fui temente a Deus. Eu sempre falei com Deus do meu jeito. Nessa época, inclusive, eu não gostava de crente. Hoje eu entendo que não é que eu não gostava de crente, eu não gostava dos religiosos. Porque eu não entendia como que uma pessoa ia para a igreja no domingo e na segunda-feira estava falando mal do outro. Pegava dinheiro e não pagava. Pegava coisa que não era dela. Isso não entrava na minha cabeça. Eu falava assim, ó, se for para ir na igreja para fazer isso, eu não vou, porque eu já tenho uma intimidade com Deus, eu já falo com Deus, Deus fala comigo, direciona. Tudo que eu fazia, eu colocava Deus à frente. Eu sempre fui temente a Deus. A partir dos 6 anos de idade, quando minha mãe me ensinou a orar o Pai Nosso, todos os dias eu fazia minha oração e eu falava com Deus. Do meu jeito, mas Ele respondia. Então, até para sair dessa empresa, eu pedi uma direção para Deus. Só que olha que interessante. Eu cheguei num cargo máximo dentro dessa empresa. Eu era diretor regional, eu cuidava de várias lojas. Eu era responsável por várias lojas da rede. E eu atrelava a felicidade ao dinheiro. Nessa época o dinheiro chegou na minha vida, mas a felicidade não veio. Porque aquilo que o pastor falou ontem aqui, o dinheiro compra tudo aquilo que é barato. O que é caro o dinheiro não compra. O dinheiro só compra o que tem preço. O que tem valor o dinheiro não compra. Então o dinheiro chegou na minha vida naquele momento, eu tinha um cargo muito bom, mas a felicidade não veio. Pelo contrário, eu estava perdendo meus amigos e eu quase perdi a minha família. Eu me tornei uma pessoa fria, eu só trabalhava, eu só pensava em dinheiro, em crescer. E olha que interessante isso. Eu entro num processo, porque Deus tinha outros planos. A situação aperta, quando a coisa aperta, para onde que você vai? Para a igreja. Eu comecei a ir na igreja, na época eu comecei na congregação. E Deus falava muito comigo. Eu não tinha entendimento. Eu sei que quando eu entrava lá, Deus falava direto comigo. Na hora da palavra, Deus falava de uma maneira clara comigo. E aí eu entro num processo de seleção para trabalhar numa multinacional, que para mim seria um sonho. Era algo assim que eu nunca imaginava trabalhar numa empresa daquela, num porte daquele. Uma das 20 melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Eu entro nesse processo. O processo seletivo dura 6 meses. Olha o que é um processo. Durante 6 meses aconteceram 2 coisas. Deus começa a me tratar e Deus começa a praticar o desapego, porque eu tinha apego à empresa que eu estava, eu não me via fora dela. Só que Deus tinha um propósito na minha vida e estava chegando o tempo. E esse é um ponto, na mudança de nível que Deus vai levar você, esse é um problema. Você tem apego ao nível antigo, você tem apego às coisas antigas, você não quer soltar. Deus quer te dar algo melhor, você não quer, não, mas eu gosto disso aqui. Não, mas Deus vai te dar algo maior. Não, mas eu gosto, deixa aqui. Senhor, não posso levar essa mesinha para lá? Deus, não, eu vou te dar uma... Não, Senhor, mas eu gosto dela, está comigo há tantos anos. Isso acontece ou não acontece, gente? Pior do que o apego a coisas materiais, sabe o que é? Apego às pessoas. O nível que Deus vai te levar, nem todo mundo vai te acompanhar. E você esquece isso. Aí você gosta, eu gosto dela. Está comigo há anos, ok. Mas a bênção ela é sua. Ela ainda não está preparada para receber essa bênção. E automaticamente, se ela está com você e Deus te abençoar, a bênção vai respingar sobre ela. Inclusive, tem pessoas que não receberam uma bênção ainda, porque tem gente do seu lado que já não era para estar. Mas você está tão grudado, está tão apegado àquela pessoa, que Deus olha para você e fala, tá bom, meu filho, eu quero te abençoar, mas você não quer largar? Porque outra pessoa não está preparada. Assim como Abraão e Ló. A bênção estava sobre Abraão, mas ele levou Ló. E teve coisas que enquanto não separou, Deus não pôde derramar. E vocês sabem até o que aconteceu. Então fique muito atento a essa mudança de nível, porque você pode estar se apegando a coisas, a pessoas, e essas pessoas não estão preparadas para viver o que você vai viver nesse novo tempo que Deus vai liberar sobre a sua vida. Nesse novo nível que Deus vai levar você. Então, durante esses 6 meses na minha vida, começa esse processo. E aí tem um dia que Deus fala assim comigo. Deus vai liberar um novo tempo na sua vida. Vem uma nova fase na sua vida. Que era justamente o que eu queria. Eu já queria mudar de empresa.
Só que como eu nem amei, tomei posse, não. Na hora eu comecei a chorar, porque aquela palavra ela veio, entrou, e só faltou falar meu nome, meu RG, o CPF, mas eu sabia que era para mim, Deus estava falando comigo ali. Eu falei, cara, é isso. Eu estou num processo seletivo, aí olha como Deus é maravilhoso. Eu estou num processo seletivo, Deus já falou que eu vou viver um novo tempo na minha vida, está tudo certo. Perco o foco no meu trabalho atual, já pensando no novo, porque Deus falou, não falou? Eu vou viver um novo tempo. E aí já tem um grande desafio. Deus falou realmente de um novo tempo, mas não falou que seria no trabalho, não falou que seria na família, ele só falou que seria um novo tempo. Mas, o que eu quero é no trabalho, trouxe para o trabalho. E Deus não falou que era no trabalho. Mas foi isso que eu entendi, foi isso que eu tomei posse, falei, é isso que vai acontecer. Perco o foco, o que aconteceu? O dono tira eu de diretor regional. E me rebaixa para gerente de loja novamente. E olha que interessante, quando ele tirou, eu não me preocupei. Está tudo certo, Deus já falou. Deixa ele, mal sabe ele, o que vai acontecer daqui a uns dias, na hora que aprovar lá o meu processo seletivo. Só que Deus conhece o nosso coração. Eu tenho certeza que nesse momento Deus olhou para mim e falou assim, então você é assim? Então peraí que eu vou ver. Passa-se 2 semanas, eu recebo um telefonema da multinacional, a gente vai parar o processo por aqui. De 1.500 candidatos, eu cheguei na final com 12 para concorrer a 4 vagas. Depois que eu fiz todo o processo, eu falei assim, a gente vai parar o processo por aqui, qualquer coisa a gente te liga. Eu falei assim, não, filho, peraí, você não está entendendo. Eu fui no culto semana passada, Deus falou que tem um novo tempo na minha vida. Você não está entendendo. Dá uma olhada aí, porque tem coisa errada. Ela falou, não tem coisa errada. O processo está parado. Realmente, o seu currículo é muito bom. Nós gostamos muito de você. Mas a gente vai parar por aqui. Eu falei, não. Tem coisa errada aí. Enfim, não entendi. Porque as coisas de Deus são assim, não é para você entender. É apenas para você crer e obedecer. Naquele dia eu fui para o culto. Assim, eu lembro que minha esposa estava tomando banho, já querendo chorar. Eu falei, não, mas Deus falou, já vi aquela bagunça na minha cabeça, eu não estava entendendo nada. Eu falei, não, eu vou para o culto. Quando eu cheguei no culto, louvor, na hora da palavra, aí o pastor falou assim, o que o inimigo está fazendo na sua vida é apenas um rascunho, porque na realidade Deus está com um novo tempo na sua vida, mas está na mão dele. Só que não é no seu tempo, é no tempo dele. Eu falei assim, não, filho, ela já falou, eu não passei. Mas mesmo assim eu falei, mas eu estou sentindo, Deus está falando comigo. Mas não fazia sentido. Resumindo, o que aconteceu? Porque Deus conhece meu coração, eu ia entrar, vamos dizer assim, na melhor bandeira, na top dessa empresa. Deus fez o quê? Me colocou na outra. Para me tratar. Porque se eu entro aqui, eu ia entrar me achando. Eu já entrei direto no melhor. E Deus conhece. Ele falou, não, filho, eu preciso tratar você um pouquinho. Peraí, vem para cá, vem ralar um pouquinho aqui. Só que lá falou que eu viveria um novo tempo, que o que Deus ia liberar na minha vida era algo que eu nunca nem imaginei, que eu nunca sonhei. Deus tinha coisas muito grandes na minha vida. Na minha cabeça, na época, não era convertido, não conhecia Jesus ainda, é profissional. Enfim, entrei na empresa, Deus me leva, coloca num processo, coloquei na minha cabeça, vou ficar 5 anos aqui, durante esses 5 anos, em 2, 3 anos eu preciso mudar de bandeira, estar em outra bandeira, porque em 5 anos eu quero estar como gerente regional, diretor regional, assim como eu era na outra empresa. Eu estabeleci uma meta, eu sempre estabeleci meta na minha vida. E começa o processo. O que eu não imaginava é que o que Deus ia fazer na minha vida não tinha nada a ver com o meu trabalho. Porque ali para mim já era um sonho. Estar naquela multinacional, ser reconhecido. Deus começa a surpreender com os resultados. Eu começo a ficar em lojas apenas 7 meses e começo a mudar de faixa. Em 2 anos eu já estava quase com salário máximo. Sendo que cada líder, cada gerente na época, ele ficava pelo menos 2 anos em cada loja. Eu só fiquei 7 meses. Em 7 meses eu pulava de loja. Eu sei que em 2 anos eu passei por quase 5 lojas. E realmente eu recebi uma palavra onde ela falou assim, Deus tem pressa na sua vida.
Tem muita bênção sua que está retida. Está tudo certo. Até que eu recebo um convite para ir na AD Alpha. Fui. Quando eu chego lá, o Espírito Santo me toma de uma maneira que eu começo a chorar. Mas eu não sabia porque eu estava chorando. Porque eu não estava com problema. Por quê? O modelo, o padrão que eu tinha na minha mente, assim, quando a coisa aperta, você corre para a igreja, chega lá, Deus vai falar com você, vai acalmar seu coração, você vai chorar. E ali foi o contrário, eu estava bem. Porque eu estava bem com a minha família, eu estava vivendo um novo tempo. Para mim já era o tempo que Deus estava falando. E ali eu começo a chorar, eu não entendi. Daquele dia em diante, no outro domingo estava eu e minha esposa lá, no terceiro domingo já estava eu, minha esposa e meus 2 filhos. E todo domingo de lá para cá a gente está junto. Ali começa o meu processo, começo a conhecer Jesus, Ele começa a transformar a minha vida. Eu percebi o quanto Ele me amava. Percebi o quanto Ele vinha me acompanhando, cuidando de mim. Conheço o pastor Tiago, começo a acompanhar ele no CID, até que no dia 11 de fevereiro de 2016, ele chama para uma reunião, ele monta uma equipe e me convida para fazer parte dessa equipe. Eu saí feliz, eu não acreditei naquilo, mas até então não estava entendendo. Chego em casa, olha que interessante, gente, eu cheguei em casa e eu faço uma reunião, primeira vez que eu fiz uma reunião com a minha esposa e meus filhos. Por isso que eu falo, façam reuniões em casa. Eu sentei meus 2 filhos e a minha esposa e falei assim, ó, o convite foi assim, e você já me conhece, eu vou para cima e tal. Eu já tinha um cargo muito bom nessa multinacional, e eu fui convidado para fazer parte da equipe. Eu não sabia o que eu estava falando. E aí eu perguntei para eles, o que vocês acham? Todo mundo, não pai, é isso aí, vai para cima. A minha esposa, não, é isso aí, é legal. Eu não tinha noção do que eu estava falando. Falei, tem certeza, posso contar com o apoio de vocês? Como um acordo, a família, assim como a gente falou ontem aqui no seminário. Foi uma decisão em comum acordo. Mas eu não sabia o que eu estava falando. Então eu começo a fazer esse trabalho no instituto, começo a fazer parte da equipe. As coisas começam a acontecer. Na época não tinha casa de destino, não tinha clube de inteligência. E Deus começa a levantar o pastor, começa a levantar o ministério. E aí eu já entendi que eu precisava tomar uma decisão. Porque para continuar fazendo o que eu estava fazendo, eu tinha que abrir mão da minha carreira profissional. Numa multinacional onde eu estava muito bem cotado. Mas a maneira como o processo aconteceu, eu não tive dúvidas. Eu falei, não, eu vou abrir mão da minha carreira. Eu vou seguir no ministério. Eu vou servir o ministério. Então eu tiro um pouco o pé da minha carreira profissional e as coisas vão acontecendo. Só que tem uma coisa, gente. Quando você começa a cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das suas. As coisas, mesmo assim, as coisas continuam acontecendo na empresa. Os resultados continuam vindo. E diferente do outro processo, eu recebo uma palavra, chegou uma hora que eu já queria sair. Por quê? Aí você começa a juntar tudo. Eu recebi a palavra e falei, não, eu vou sair. Aí eu vou para um culto, um profeta levanta e fala assim, ó, Deus manda lhe dizer que não é o tempo de sair. Ele ainda vai mudar você de cadeira mais uma vez, e aí depois sim, você vai sair de lá. Aí eu... Porque na minha cabeça estava tudo certo. Eu falei, não, eu vou sair. É isso, porque na nossa cabeça assim, ó, eu vou abrir mão disso para viver no ministério. Eu não tenho dúvida que Deus vai abençoar. Só que até para isso existe um tempo. Então, na hora que eu recebi a palavra, eu obedeci, acalmei meu coração e fiquei tranquilo. As coisas começam a acontecer, aí um dia eu faço uma oração. Eu faço uma oração e peço assim para Deus. Senhor, diferente do que aconteceu na outra empresa, eu não quero antecipar o processo, mas eu também não quero que passe o tempo. Eu quero sair no tempo certo. E aí eu fui ousado na minha oração. Eu pedi para Deus assim, ó, quando eu sair da empresa, eu quero que ninguém entenda. Eu quero sair no auge. Eu quero que as pessoas olhem e não entendam por que eu tomei a decisão, mas eu vou tomar essa decisão porque o Senhor vai me direcionar. Essa foi uma oração que eu fiz. Depois dessa oração, as coisas mudaram e os resultados foram melhorando. As lojas que eu trabalhava, a equipe engajava, as coisas aconteciam, os resultados vinham, as pessoas elogiavam. E no meu coração já começava, o tempo está chegando, porque foi isso que eu orei, foi isso que eu pedi. Até que em novembro desse ano,
Eu chego para minha esposa, depois de uma conversa com o pastor Tiago, e eu falo para ela assim, ó, em 2019 eu vou sair da empresa. Ela tomou um susto. Ontem eu falei dessa decisão. Ela tomou um susto na hora. Eu falei assim, não, mas como assim? Porque é uma decisão muito difícil de você tomar. Qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando você precisa tomar uma decisão dessa? Qual que é a primeira preocupação? Financeiro. E quando eu olhava para as minhas finanças, elas não estavam em ordem. Só que olha que interessante, tem decisões que você precisa tomar que você não tomou ainda por causa do financeiro. O dinheiro, ele impede você de praticar a fé, ele impede você de tomar uma decisão. É o dinheiro, vou te explicar por quê. Não é a falta dele, porque mesmo que ele tenha, que você tenha ele guardado, ele também te impede. Porque você começa, se você tem dinheiro guardado, você pensa assim, mas se eu tomar essa decisão, e se essa reserva aqui não der por muito tempo, se ela acabar? Você fica com medo. E quando você não tem, você fica com medo, não, mas como é que eu vou pagar as contas? Só que, qual é a direção que Deus te deu? O que Ele falou para você? Eu tenho uma conversa com o pastor Tiago e ele fala assim, ó, eu vou para os Estados Unidos. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, não, como assim você vai para os Estados Unidos? Estava tudo em ordem. Ele estava bem. Sabe quando as coisas se encaixam, tudo caminhando bem, o ministério crescendo. Ele falou assim, porque Deus me deu uma direção. Deus mandou eu ir para os Estados Unidos. Eu falei, não é possível. Só que eu aprendi em Hebreus 13:7, ele fala assim, ó, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Em uma outra versão, ela fala assim, ó, lembrem-se dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram as mensagens de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. O que a Bíblia nos ensina sobre liderança? Que você precisa imitar a fé. E aí, naquele momento eu falei, olha a fé, olha o quanto ele é sensível à voz de Deus, olha o que ele vai fazer. Ele vai sair no auge para ir para os Estados Unidos, porque Deus mandou, porque Deus direcionou. Então ali, eu já entendi, e logo um pouco antes, o tema da conferência deste ano era, não é por vista, é por fé. No dia que o pastor falou para mim, que o tema da conferência não é por vista, é por fé, eu falei assim, eu já senti na hora, eu falei, em 2019 eu vou sair. Por quê? Porque vai ter que ser um passo de fé. Então quando ele falou aquilo eu já senti. E aí quando ele tomou a decisão, já foi a primeira decisão pela fé. E aí eu chego para minha esposa e falo assim, ó, em 2019 eu vou sair da empresa. 2019 eu vou me dedicar somente ao Instituto e à Casa de Destino. Ela, não, calma, não é assim. Deus falou alguma coisa? Eu falei, fica tranquila. A decisão ela não vai ser só minha. A gente vai tomar essa decisão em família. Você vai estar em comum acordo e os meninos vão estar em comum acordo. E acalmei meu coração. Em 40 dias, aquela minha situação financeira, que estava difícil, Deus age de uma maneira que em 40 dias estava tudo em ordem. Ali eu entendi como se Deus falasse assim, tá bom, seu problema é financeiro, olha o que eu posso fazer. Esse é o seu medo, essa é a sua dúvida? Olha aqui. E aí começa um processo falando com a minha esposa. Até que em maio, eu saio de férias 20 dias. Essas férias de maio, esses 20 dias, eu fechei a agenda em 40 minutos. Para vocês entenderem o que Deus estava fazendo, direcionando. E ali eu já estava sentindo, está chegando o tempo. Mas quando eu saí de férias, a minha esposa chegou e falou assim, ó, na hora que você quiser tomar a decisão, você tem o meu apoio. Conversei com meus filhos, pai, eu acho que a decisão é a mais correta. Só para vocês entenderem, eu trabalhava numa multinacional. Salário muito bom, vários benefícios, estabilidade. Eu estava no auge. A loja que eu estava, eu fui para lá, ela tinha uma média de vendas que em dezembro aumentou 2 milhões, só para você entender o que Deus fez. Eu tinha 150 funcionários. E a coisa andava de vento em pouco, eu estava no auge. Não é uma decisão fácil. Mas Deus já vinha falando no meu coração. Deus já vinha falando no meu coração, Deus já vinha falando através de pessoas, Deus já vinha falando através da palavra. Mas não é uma decisão fácil. Até que num sábado à noite,
Eu chamei um casal para lá em casa e a esposa falou assim, ó, eu abri mão de uma estabilidade que eu tinha de 2 anos, eu tinha direito a licença remunerada de 2 anos e Deus mandou eu abrir mão dela e sair para servir o instituto. Eu falei, não, como assim? Você tinha direito a uma licença de 2 anos remunerada e Deus falou que é para você sair sem nada e servir. Ela falou sim. Na hora que ela falou, eu falei assim, aí eu fiquei com vergonha. Eu falei, não, agora eu tenho que sair. Porque se ela tomou essa decisão, imagine eu, que Deus já vinha falando. Vou para o culto de manhã. Quando o culto E assim, eu fui para o culto aquele dia, gente, porque geralmente a gente vem sempre assim, ô Senhor, fala comigo, me direciona, não sei o quê. Você sempre pede alguma coisinha. Aquele domingo não, eu sentei, eu fui apenas agradecer. No final do culto, o pastor falou assim, ó, eu estava lá no final, ele falou assim, Cleiton, vem aqui na frente de você e sua esposa. Na hora que eu saio no corredor, ele fala assim, ó, a decisão que você precisa tomar, Deus manda ele dizer que é contigo. E ele está liberando um novo tempo a partir de agora na sua vida. Ali eu já não vi mais nada, ali eu já comecei a chorar. Quando a gente chegou na frente, ele falou, ajoelha aqui que a gente vai orar. Veio todos os pastores e começaram a orar. Eu chego na empresa, volto das férias, vou até a minha diretora e falo para ela, eu vim pedir as contas. Ela tomou um susto. Eu falei assim, como assim? Eu falei, Deus me deu uma direção, Deus falou comigo, eu vim pedir as contas. Ela falou assim, olha, eu conheço você, se Deus falou, então eu fico tranquila. É uma perda muito grande para a gente, porque você sabe o nível que você tem, o quanto você contribui com a empresa, mas se Deus mandou, só preciso de alguns dias, porque você sabe que a loja que você está é uma loja relevante e não dá para ser de uma hora para outra. Me dá 20 dias. O que eu fui fazer, gente? Eu não fui pedir as contas? Quando chegou no 20º dia, teve uma reunião. No final, ela comunica a todos os gerentes da região sobre a minha saída. Ela começa a passar um vídeo, 5 diretores prestaram uma homenagem para mim ali. Só que ali eu entendi que já era Deus me honrando. Porque eu não acreditei no que estava acontecendo ali. Os diretores pararem para gravar um vídeo, para agradecer, para falar. E aí ela falou assim, ó, amanhã você vai nesse endereço, a empresa vai pagar todos os seus direitos. Eu não acreditei, porque ali realmente era Deus honrando. Porque o que Deus falou para mim é para você sair. Em nenhum momento eu me preocupei. Eu senti paz. Eu não me preocupei com a questão financeira. O quanto você está atento à voz de Deus? A equipe não acreditou naquilo. Eles levaram um choque muito grande. Se você entrar na minha rede social, você vai ver que tem um vídeo da homenagem que eles fizeram quando eu entro na sala. E olha que interessante, 2 coisas me chamaram a atenção. Os depoimentos que as pessoas me davam era assim, você é um homem de Deus, eu vejo Deus na sua vida, eu voltei para os caminhos, vendo a maneira como você agia, eu comecei a buscar a Deus depois que eu conheci você, porque eu aprendi que a gente tem que apresentar Jesus para as pessoas, não pelo que você fala, mas pelo que você pratica. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus na sua vida, ver Jesus na sua vida. E não você ficar falando, você já conhece Jesus? Você tem que conhecer Jesus. Na Bíblia diz isso. Não, eu aprendi isso. Então por isso que eu me preocupo muito com o que eu faço e não com o que eu falo. Porque falar é fácil, praticar é muito difícil. E você impactar uma pessoa com a sua prática é um desafio. Então aquilo para mim, falei, olha isso, é Deus na minha vida. Mas o mais forte foi que a frase que eu mais ouvi nesse processo foi a seguinte frase: você é louco, você é xarope, como assim você vai abrir mão disso? Cara, olha a empresa que você está no auge, olha a loja que você está, olha quanto está faturando. Eu falei, você não está entendendo, estou apenas obedecendo. E eu falo para vocês, não tem coisa melhor do que andar em obediência. Não tem coisa melhor do que você fazer aquilo que Deus pediu.
Mas você precisa confiar, você precisa crer. O medo vai vir? O medo vai vir. Foi uma decisão fácil? Claro que não. Mas Deus falou, pode ir. Teve um dia que eu parei e falei assim, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Na mesma hora eu falei assim, não, mas Deus mandou. Se Deus mandou, irmão, então não vou me preocupar. Ele já está cuidando de tudo. Só que tem uma coisa. Deus, quando manda você fazer algo, quando Ele dá uma direção, Ele não te fala como que vai ser o processo. Você precisa apenas confiar e seguir. Ele não te fala as batalhas que você vai ter no caminho, as pessoas que vão se levantar, os inimigos que vão se levantar contra você. Ele não te fala que você vai ser atacado. Porque toda vez que você começa a fazer algo relevante, os inimigos se levantam para te atacar. Você precisa apenas confiar e seguir. Você não pode se distrair. Assim como quando Deus pediu para Moisés tirar o povo do Egito, eles não imaginavam que seriam perseguidos. Mas Deus já tinha cuidado de tudo. Então, quando a gente fala de nível, olha que interessante. Deus me tirou de um nível, quando tirou dessa empresa, me manda para uma multinacional, Ele eleva o meu nível. Se eu não tivesse atento à voz de Deus, sabe o que estaria acontecendo, gente? Eu não estaria aqui hoje. Eu estaria na empresa lá. Eu teria parado no segundo nível. Eu não imaginava que o que Deus estava falando, que tinha um novo tempo na minha vida, talvez ainda nem seja isso aqui. Mas eu não imaginava estar aqui hoje, ministrando para vocês. Porque o que Deus fez é só pela misericórdia. Então, qual é o nível que você está? E qual é o nível que Deus te prometeu? Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Todos nós sabemos disso. Mas o quanto você confia e o quanto você acredita que realmente Deus vai te levar para um outro nível. O tecladista está aí? O quanto você realmente confia que Ele vai elevar o seu nível? De onde Ele te tirou? Onde Ele já te colocou? Mas pode ser que não chegou nem na metade ainda do que Ele vai fazer. Mas o quanto você confia, o quanto você está atento aos detalhes do que Deus está falando. Nós fomos para Guatemala. O pastor Marquinhos estava lá. E foi um congresso assim, algo extraordinário que Deus fez ali. O nível de palavra, o nível de entendimento, o quanto Deus falou com a gente. Eu estava aqui, de um lado tinha um pastor, outro pastor, outro pastor. Sobe o profeta. Aí ele vem e entrega uma palavra para o primeiro pastor que está aqui do meu lado. Quase. Ele entrega uma palavra para o profeta de lá. Ele entrega uma palavra para o profeta daqui, para o pastor daqui. Só falta eu. Deus falou com os três, não falou nada comigo. Ali é normal, é do ser humano. Eu falei assim, mas como assim? Peraí, ele falou com ele, pulou, falou com ele. E Deus, quando quer falar com você, Ele fala da maneira que Ele quer e não da maneira que você gostaria. Ele fala do jeito dele. Ele pode falar com você através de uma mensagem, Ele pode falar com você através de um versículo, Ele pode falar através de um vídeo, de um louvor. Ele pode levar. Ele fala, é Ele quem determina, não é você. E eu já chateado, poxa, Deus não falou nada. E eu tinha feito uma oração, falei, Senhor, fala comigo sobre essa situação recente. Só que a situação que eu queria que Deus falasse comigo, Deus não tinha nada para falar, porque era coisa minha, não era dele, não tinha nada a ver. Por isso que Ele não ia falar. Aí olha que interessante. Quando eu estava no quarto com um amigo, ele começa a falar coisas para mim, e ali Deus fala comigo através da vida dele. Então, de tudo que nós vivemos na Guatemala, de todo aquele sobrenatural, de todo aquele nível de palavra, o momento mais forte para mim foi dentro do quarto. Foi quando Deus usou a pessoa que estava comigo para falar comigo. Foi quando a gente começou a chorar. Nós começamos a louvar dentro daquele quarto. E olha que interessante. E Deus, quando quer falar com a gente, é do jeito dele. Você só precisa estar sensível à voz de Deus. E crer no que Ele está falando. Se Ele mandou você seguir, siga. Cleito, mas não tem chão. Dá o primeiro passo, Deus vai colocar a mão.
É assim que funciona, gente. Ele não vai falar para você, não, filho, ó, vem aqui. Não, ele fala, dá o primeiro passo. Deus libera a palavra, Ele te dá a direção, Ele fica olhando para você. Deixa eu ver o quanto você acredita. Deixa eu ver o quanto você crê. A promessa ela vai se cumprir. Mas o quanto você realmente acredita? O quanto você está dando um passo de fé? O quanto você está deixando Deus agir na sua vida para Ele elevar o nível? Cleito, mas de onde Deus me tirou, eu já sou grato. Mas o que Deus tem para você, deixa eu te falar, não é para você, é por causa de outras pessoas, porque Ele vai te usar. Vai ter momentos que você vai ficar constrangido com o que Deus vai fazer na sua vida. Você fala, mas Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor fez. Mas Ele conhece o seu coração. E é justamente por isso que Ele quer elevar o seu nível. Mas não tem a ver com você, porque tem a ver com outras pessoas que precisam ser salvas. E vão ser salvas através da sua vida.